Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para vocês o review da nova Wilson Clash 100 versão 2.0 aí, que conta, para começar galera, com essa pintura num vinho maravilhoso. Essa pintura é formidável, uma das pinturas mais bonitas que eu já vi das raquetes da Wilson, né? Um vinho com preto e ela numa pintura meio emborrachada assim. Nossa, é demais, presencialmente é muito mais bonita do que por fotos, vale a pena conferir. E ela conta com as seguintes especificações, pessoal. Ela vem com 295 gramas, cabeça 100, equilíbrio 10 pontos headlight ou 31 centímetros, padrão de cordas 16 por 19 e recomendação de tensão aí de 50 a 60 libras. Ela foi encordada com review com MSV Falcosex 1.23 e uma diferença, né, aí que a gente pode falar significativa, mas não é tanto, ela tá com a rigidez de 57, ao contrário da versão anterior que era de 55, e tá com um swing weight de 313, tá pessoal? Então bora pro bate-bola, vamos pro review da nova Wilson Clash maravilhosa. Bom pessoal, então nos primeiros momentos aí, né, já deu para perceber algumas diferenças sutis. Eu joguei recentemente com a versão 1.0 da Clash, então a Clash fica como uma raquete step aí, que eu sempre uso quando eu tenho algum desconfortozinho, tô com algum probleminha, preciso de uma raquete para dar uma sarada. Então eu pego a Clash, jogo 2 semaninhas, zera e tá tudo certo, eu volto para minha tradicional, tá? Com a direita, ela é uma raquete que eu tenho muita facilidade de jogar, muito potencial de spin, raquete muito rápida, muito manuseável, tá? Então são ingredientes ótimos aí para você que busca uma raquete mais rápida para o seu jogo. Tem uma aceleração muito fácil, então por isso você consegue um potencial de spin excelente, margem de segurança boa e você cria circunstâncias para você poder finalizar o ponto, tá? No backhand eu já falei sobre a evolução dela, nesse sentido está muito mais estável, sustentava longas trocas de bola na esquerda no meu backhand e quando precisava ia para o winner mesmo, porque eu tive mais confiança na esquerda com ela do que na versão anterior. O que eu mais gosto dessa raquete, pessoal, é primeiro o potencial de spin que ela me traz, mas mais que isso ainda, eu gosto tanto que eu consigo gerar ângulo com ela, o quanto eu consigo abrir a quadra com essa raquete. Principalmente dominando no centro da quadra para a esquerda do meu adversário e depois quando sobra a bola, jogando direita na cruzada. Então assim, isso estava sendo um padrão do meu jogo com ela, porque estava funcionando muito bem. Então eu conseguia deslocar bastante o meu adversário na quadra e assim construir no ponto, tá? Pessoal, no saque é uma raquete que te dá constância e posicionamento, tá? Não é uma raquete que você vai conseguir dar ace, você vai conseguir aquele saque pesado para ter uma segunda bola na mão. Não, mas é uma raquete que com o saque vai te ajudar a posicionar melhor para você começar a jogar o ponto. Então não é uma raquete que você tem aquele pop, aquela energia, aquele saque pesado, que é muito difícil para o adversário pegar. Não, não é. A Clash é uma raquete que falta densidade, então o saque é um meio para se construir o ponto com ela, tá? Devolução, pessoal, perfeita. Se você não recebe, se não tem adversário que saca 190 km por hora, 200 km por hora e precisa de uma raquete que tem massa, que tem densidade, né? Massa estática, mesmo no swing weight mais alto, essa raquete aqui é top. Cara, como ela é rápida na devolução. Saque aberto, puf, você tá lá. Ela vai muito rápido, ela é muito rápida nas devoluções. E como ela te dá um controle muito bom pela flexibilidade, juntando com o potencial de spin, cara, é muito fácil você conseguir na devolução de saque já colocar uma bola que fica difícil para o seu oponente pegar, tá? E outra virtude, além do meu backhand de uma mão, foi os voleios que eu fiz com ela muito mais firmes. Ela perde aquele feedback que a V1 tinha, né, que parece que a bola permanece por muito tempo nas cordas e ela dá um fio mais nítido, mais limpo, tá? Você ainda tem, obviamente, com 57 de RA, você tem aquela sensação da raquete flexionando,
mas não é tanto, que facilita demais os voleios e não dá a sensação daqueles voleios que vão morrer se você não pegar lá na frente e fizer o movimento certinho. Então eu achei nesse sentido uma raquete mais permissiva nos voleios e no backhand, tá? No geral, eu acho que ela incrementou em questão de estabilidade em relação à versão anterior, tá? Principalmente na esquerda e nos voleios, tá? Golpes de fundo com potencial de spin muito grande, margem de segurança maravilhosa e o que eu mais gosto nela, criação de ângulos, abertura de quadra para você finalizar o ponto, tá? Eu prefiro a versão 1.0 do que essa em relação ao saque, mas basicamente em todos os outros fatores eu prefiro a versão 2.0, tá? Pessoal, a Clash é uma raquete excepcional. Eu já comentei isso com vocês na versão passada, ela é uma raquete ultra confortável, mas não é uma raquete que vai te dar uma bola densa, uma bola penetrante, igual eu já comentei com outras raquetes. Talvez esse seria o único contra dela. Outro contra também, né, alinhado com esse, é que é uma raquete que exige fisicamente muito de você. Parece que você tem que fazer muita força para poder fazer sua bola andar. Outra sugestão, é claro, a gente pode diminuir a tensão, mas eu gosto dessa propriedade de controle, que eu posso soltar meu jogo mesmo e ter a segurança que a bola não vai sair, beleza? Galera, uma ótima opção para quem, primeiro, procura conforto, cara, vai na Clash, é sucesso. Mas quem procura uma raquete com peso, na faixa de peso, 295 a 305 gramas, uma raquete rápida, uma raquete fácil de jogar, acessível, ela é sensacional, beleza? Galera, qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que eu terei aquele prazer enorme de respondê-los, beleza? Galera, muito obrigado, valeu demais e até a próxima. Tchau!